vocês. Que alegria estar com vocês hoje, que honra, que satisfação. Eu tenho certeza que o Senhor, por sua bondade, promoveu esse encontro entre nós hoje. E eu estou com alegria aqui para servi-los da melhor maneira possível. E isso só pode ser feito sendo fiel à pregação da palavra, sendo fiel àquilo que o Senhor tem aquecido o meu coração para dizer a vocês. É um prazer conhecê-los. É um prazer continuar desfrutando de uma aliança muito boa e poderosa que o Senhor estabeleceu entre minha vida, meu ministério, minha casa e Lagoinha, seja no Brasil, seja aqui na América. A gente tem tido a alegria e a honra de cooperar tantas vezes em tantas cidades, em tantas igrejas. Até um culto a gente tem lá em São Paulo, né? O pastor, hoje a gente trocou, né? Que você está assembleando, eu estou church, né? Pra você ver. O que aconteceu? A gente tem que entender esse negócio. Eu não entendi nada. Eu vim todo tiotinho, cheguei aqui, o pastor de paletó, eu falei, aí, o que houve, gente? Eu não entendi nada. Pô. Vamos abrir a Bíblia, gente. Evangelho de Jesus segundo Lucas, segundo João, capítulo de número 2. Glória a Jesus de Nazaré. Muito obrigado, pastor Leandro, pastora Rebeca. Que bom estar com vocês. Foi um dia desejado, de fato, esperado, a gente poder estar junto nesse tempo, um tempo diferente, né? Um tempo de graça, de sorriso, né? Diferente de outros tempos que a gente teve junto, mas que também foram necessários, porque é isso que a Bíblia diz, chorar com os que choram, e a gente chorou junto e agora está se alegrando junto aqui, porque isso é o reino de Deus, né? Deus seja louvado por tudo aquilo que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Muito obrigado mesmo, tá bom? Satisfação em rever o pastor Sidney aqui, né? A luz estava meio baixinha ali, eu cumprimentei ele, nem... Daqui a pouco, quando eu sentei, eu falei, oxe, tu vai. Mas Deus abençoe, meu querido, sua esposa. Deus te abençoe muitíssimo, prazer conhecê-la também. A todos os demais pastores aí e voluntários, essa gente boa que já me recebeu com muito carinho aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. Capítulo 2 do Evangelho segundo João. Eu sei que estamos numa noite de Santa Ceia. Tivemos aí os testemunhos do camp, tanta coisa boa. Eu não vou me prolongar, te prometo, não vou me prolongar, mas quero com objetividade, mas também com intensidade, falar a você do Evangelho segundo João, capítulo 2. Está escrito, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Vamos parar por aqui. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, a gente vai conferindo outros versículos. Quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer graças a Deus? Falar a você sobre uma história bíblica onde Jesus transforma água em vinho, cujos elementos químicos são tão distintos, seria impactante, seria impressionante, independentemente do momento que esse milagre tivesse acontecido na cronologia do ministério de Jesus. Se esse milagre tivesse acontecido no fim do primeiro ano ministerial de Jesus, teria sido um milagre maravilhoso, lindo, belo, né? Digno de ser aplaudido, de ser... Se tivesse sido o último milagre operado por Jesus, igualmente bonito, igualmente maravilhoso, um deleite para a nossa leitura, para a nossa fé, inspiração, etc, etc. Mas o fato de ter ele a posição que tem, que não é no final do primeiro ano ministerial, também não é no final do ministério de Jesus, a posição desse milagre é como o primeiro milagre que Jesus operou, dá a esse milagre uma importância e um significado, um sentido para Jesus e para a humanidade. Não é só para Caná da Galileia, não é só para Israel, é para a humanidade. Jesus ter escolhido o lugar que escolheu, a circunstância que escolheu, o tipo de falta peculiar que havia ali, o tipo de contexto, um casamento, uma família em formação, ter sido tudo isso, a escolha de Jesus para a execução do seu primeiro milagre, faz com que essa história mereça ainda maior atenção e que ela seja ainda mais bela e mais inspiradora.
A epígrafe do texto, na maioria das Bíblias aqui está escrito as bodas de Caná, água feita em vinho, ou o primeiro milagre de Jesus. No fim dessa história, João escreveu assim: principiou assim Jesus os seus sinais em Caná da Galileia. Diga comigo, principiou. Então, a palavra principiou tem o prefixo pri. E eu disse que esse foi o primeiro milagre de Jesus, uma palavra que também tem o prefixo pri. Todas essas palavras, assim como a palavra primícias, todas elas têm uma ligação. E primícia é uma coisa que hoje, na nossa cultura e na nossa expressão de fé, algumas igrejas até sim, mas na grande maioria não é uma cultura da igreja pós-moderna. Mas no Antigo Testamento isso era um negócio sério demais. Foi o Senhor Deus que instituiu as primícias. Ele requereu as primícias do seu povo. As primícias sempre foram um movimento dos homens para com Deus, uma entrega primária, aquilo que se entrega antes de tudo, primeiro de tudo. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. Só que Deus estava reservando uma grande surpresa para a humanidade. Porque se durante todo o Antigo Testamento o homem primiciou para Deus, Deus iria primiciar para o homem no início do Evangelho. Não no sentido de adoração, óbvio que não, mas no sentido de uma primeira entrega, porque isso é primícia, primeira entrega. Se esse foi o primeiro milagre de Jesus, se esta foi a primeira vez que a humanidade se viu diante do Deus encarnado, revelando-se como tal, então compreenda que esta foi a primícia de Deus para os homens. Essa foi a entrega primicial do ministério de Jesus. E a entrega primicial do ministério de Jesus, que poderia ter acontecido na cura de um cego, mas não aconteceu. Poderia ter acontecido na expulsão de um espírito maligno, mas não foi isso que aconteceu. A entrega primicial do ministério de Jesus aconteceu dentro de uma festa de casamento, com uma família recém-estruturada, recém-formada, que já fora assolada por um episódio que causaria vergonha e constrangimento, não fosse a ação do Senhor. Eu quero começar esta noite e esta palavra liberando para você uma certeza. Essa certeza que existe uma ação, existe uma tentativa, existe um esforço da parte do inimigo da nossa alma em relação a esta palavra, vergonha. Desde sempre o inimigo operou tentando despertar vergonha, provocar vergonha. Repare que quando o homem cai em pecado, quando ele percebe-se, o sentimento que ele tem, lembre-se qual é? Vergonha. Envergonhado, esse homem tenta improvisar alguma coisa e cobrir sua nudez, que agora ele sente vergonha por ela, com aventais de folhas de figueira. E a Bíblia diz que, em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Significa que, embora você abra a Bíblia no livro do Gênesis, do capítulo 1 ao 50, e você não vai achar o nome de Jesus lá. Do capítulo 1 ao capítulo 50 do livro do Gênesis, você não vai achar o nome Jesus ou a expressão Filho de Deus ou qualquer uma outra coisa. Sobretudo nos 3 primeiros capítulos, os capítulos da criação até a expulsão do homem do Éden, você não vai ver o nome de Jesus. Mas a Bíblia assegura, a Bíblia afirma que Cristo estava presente. Se Cristo estava presente no Gênesis, ele estava presente no Éden, ele estava presente na queda do homem, ele estava presente na cena de um casal envergonhado, que sai pelas portas do Éden expulso, debaixo de um constrangimento terrível. E agora, este Jesus, aproximadamente 4.000 anos depois, ele vem encarnado, o Verbo se faz carne, habita no meio das pessoas. E ele poderia ter escolhido uma dezena de coisas, circunstâncias e pessoas para socorrer, mas ele vai exatamente reviver aquele episódio do casal envergonhado, da família constrangida, para intervir de uma maneira
tão poderosa que aquilo que tinha tudo para acabar de um jeito, acabou de um jeito completamente diferente. Eu queria que, por favor, alguém pudesse levantar as mãos para receber. Existe uma intenção, uma decisão no coração do Senhor, e ela diz respeito a você e a sua casa. Eu vim de Deus aqui liberar e declarar: não haverá vergonha. Eu não sei o que estava encaminhado, direcionado, avançado, mas será bloqueado, neutralizado e paralisado hoje. E mais, onde houve a vergonha, haverá dupla honra, diz o Senhor. Aleluia! Então, Jesus toma esta decisão. Aquele que é o primogênito de toda a criação. Aquele que diz a Bíblia, eu estou falando de Jesus, diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por Ele. Então ele é o verbo de Deus, ele é a ação de Deus, a criação de Deus. Tudo que é criativo tem a ver com Jesus. Repita comigo: tudo que é criativo tem a ver com Jesus. Ele é o verbo, a palavra em movimento, a palavra em ação. Então ele tem toda uma responsabilidade, um poder criativo. E quem sabia disso? O universo inteiro. Mas quando eu olho para Jesus exercendo o início do seu ministério, eu poderia ter lido aqui, faria muito sentido, que Jesus fez vinho. Afinal de contas, pare bem para pensar. Para alguém que transforma água em vinho, qual a necessidade propriamente de transformar um elemento em outro? Jesus perfeitamente poderia simplesmente ter pego aqueles vasos, aquelas metretas, e em vez de mandar colocar água lá, Jesus poderia ter feito vinho aparecer lá dentro. Sim ou não? Sim ou não? Mas se Jesus tivesse feito vinho aparecer lá dentro, Jesus teria criado vinho. Mas sobre o poder criativo, o universo já havia testemunhado que ele tinha. O poder criativo, os anjos já tinham testemunhado que ele tinha. O poder criativo, os demônios todos do inferno já sabiam que ele tinha. Então não é este poder que ele quer apresentar. Ele quer mostrar uma outra coisa. Ele quer dar um outro espetáculo. É por isso que ele não vai criar vinho. Ele vai transformar a água em vinho. Porque agora é de alfa a ômega, de princípio a fim, de primeiro a derradeiro. Porque se você parar para pensar, tudo que você precisa basicamente se resume a essas duas coisas. Ou que algo seja criado, ou que algo seja transformado. Pastor, eu não tenho. Muito bom, ele cria. Pastor, eu tenho, mas não está bom. Muito bom, ele transforma. Pronto. Então não existe absolutamente nada que ele não possa fazer. Eu quero lhe dar os parabéns, porque a sua busca acabou de acabar. Tudo termina nele. Aleluia! Acabou. Fala pro seu vizinho, sua busca acabou de acabar. Tudo termina nele. Então essa foi a escolha poderosa e soberana do Senhor, operar um milagre, ligado não àquilo que o universo já testemunhara sobre ele, seu poder criativo, e sim aquilo que o universo testemunharia sobre ele, seu poder transformador. E João disse para nós que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E eu preciso confessar uma coisa. Eu nasci num lar cristão. Eu passei por João 2 dezenas, centenas de vezes ao longo da minha vida. Eu preciso confessar uma coisa. Eu não sei por que cargas d'água esteve oculto diante dos meus olhos esta palavra, estas duas palavras, terceiro dia. Repete comigo, terceiro dia. Olha o que João disse, e aparentemente, sem uma razão aparente, sem uma razão lógica. Ele decidiu fazer uma situação temporal, situar o leitor no tempo. E aí, para situar o leitor no tempo, João diz assim, e ao terceiro dia. Aí você para e pensa, tá bom, terceiro dia, a partir de que dia? Ele não fala. Então, aparentemente, não serve para nada. Porque para que eu vou saber ao terceiro dia? Terceiro, a partir de qual? Você tem que estar contando a partir de algum, sim ou não? Sim ou não? Daqui para 3 dias, então você sabe que você está contando a partir de hoje. Agora, e ao terceiro dia, a partir do quê? Não fala. Então, por que ele fez questão de dizer que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num terceiro dia? A primeira razão é para deixar um senso em nós de completude, de inteireza e de beleza na história ministerial de Jesus. Porque eu não sei se você se lembra, se não, vai se lembrar agora. Jesus ressuscitou
Então o ministério de Jesus se concluiu num e começou num. A ideia inicial é, no mínimo, apresentar uma beleza tão grande, do alfa e do ômega, do princípio e do fim, do primeiro e derradeiro, que ele começa num terceiro dia e termina num terceiro dia. Isso fala sobre alinhamento, sobre beleza, sobre a estética daquilo que Deus constrói. Ela é bela, ela é plena, ela é plana, ela é estável. Eu queria que alguém pudesse levantar as mãos agora, porque não há tortuosidade, não tem ponta solta, não tem fio desencapado. O que ele está fazendo é esteticamente perfeito, essencialmente perfeito. O que ele está fazendo não tem brecha, não tem ponta. O que ele está fazendo é conclusivo. A obra que ele está realizando, ele vai levá-la até o final. Terceiro dia. Mas existe uma outra razão. Para que eu pudesse primeiramente entender uma coisa, quase me assustar e ficar aliviado depois. Vamos fazer isso junto? Vamos entender uma coisa, quase se assustar e ficar aliviado depois. A primeira coisa que a gente vai entender, a gente vai ser muito honesto e vai ser muito íntegro. Esse terceiro dia não tem nada a ver conosco. Esse aqui, eu estou com o dedo em João 2. Esse terceiro dia não tem nada a ver conosco. A não ser que tenha algum parente aqui do pessoal lá de Caná da Galileia. Tem alguém aí? Não. A não ser que tenha alguém aqui que estava presente nesse terceiro dia aqui. Alguém? Meu Deus, se levantar a mão eu caio durinho aqui para trás. Bom, pelo que eu vejo, não há aqui ninguém que estava presente nesse terceiro dia. Pelo que eu vejo, também não há parentes aqui desse terceiro dia. Tá bom, de repente um judeu pode ser que tenha. Algum judeu no nosso meio? Rapaz, nem judeu tem no nosso meio. Nós estamos enrolados, então. Porque o primeiro sentimento que eu tenho é de uma desassociação, de um não pertencimento. Eu olho para isso aqui e eu fico com vergonha, eu vou fechar a Bíblia, porque por que eu leria essa história e me apropriaria, ou me apoderaria de qualquer coisa que está escrito aqui, se isso aqui não tem nada a ver comigo? Eu sou brasileiro, a grande maioria aqui também, se não nascido lá, filhos de. Então nós não somos nascidos no Oriente Médio, nós não somos judeus. Eu estou quase me sentindo um usurpador dessa cultura, eu estou quase pedindo desculpa, saindo correndo. Mas por que eu leio as palavras da Bíblia, de Gênesis 1, Apocalipse 22, e eu digo, é comigo, é para mim? Por que eu não tenho nada a ver sanguineamente com Abraão, com Jacó, com Isaac? Por que eu não sou em carne irmão de Isaac, mas creio que do jeito que entulhavam os poços dele, ele cavava outro, porque Deus era com ele, eu vou cavar outro também, e Deus vai ser comigo? Por que eu olho para Abraão e eu não... Por quê? Por que eu olho para Jacó? Aqui a mensagem que foi pregada aqui, o que eu tenho a ver com aquela pedra e você também? Meu Deus, desculpa. Será que não temos nada a ver? Ou será que de fato esse terceiro dia aqui nós não temos nada a ver com ele, mas por causa do outro terceiro dia nós fomos autorizados a nos apropriar? Você e eu não somos usurpadores de uma cultura do Oriente Médio. Você e eu fomos enxertados numa videira por causa de um terceiro dia. Aleluia. Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga assim: João 2 tem a ver com você. Não pelo terceiro dia de João 2, mas pelo terceiro dia do final do livro de João. O domingo de manhã, onde ele ressuscitou dentre os mortos para dar a mim poder e pertencimento, porque eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então não tenha vergonha de se apropriar de toda a palavra que está na Bíblia Sagrada. Então não se sinta constrangido, não se sinta usurpando algum direito ou bênção de uma cultura que não é sua, de uma hereditariedade da qual você não pertence. Não. Lembre-se que nós fomos enxertados na videira. Oh, aleluia. Ele disse: eu serei levantado e quando eu for, eu atrairei todos a mim, disse o Senhor Jesus. Então, por favor, pelo menos 10 segundos de glória a Deus, porque nós não tínhamos nada a ver com este pacto, nada a ver com esta aliança, mas por causa dele, por causa dele eu posso me sentir pertencente a essa incrível história. Por causa dele eu posso olhar para essa história e entender que o bem que foi feito aqui, as pessoas que estão aqui,
pode ser feito também a mim e a minha casa, porque eu também estou abrindo um espaço para recebê-lo, e o que ele fez lá vai fazer por você também na sua família. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Repete comigo, por favor, diga assim: estava ali a mãe de Jesus. Diga, e foram convidados também. Você entende o sentido da palavra também aqui? Foram convidados também Jesus e seus discípulos. Estava ali Maria, e foram convidados também Jesus e seus discípulos. Então, pare e pensa comigo. O convite original foi dado a quem? A quem? Não fica com medo de falar o nome da irmã Maria, não, gente. Tem gente que fica com medo. Será que eu posso falar o nome da irmã Maria? Claro que você pode falar o nome da irmã Maria. Vamos de novo? O convite original foi dado a quem? Maria. Oh, aleluia. Calma aí, irmão. Segura. Eu estou sentindo que você está... Calma aí. Calma. Segura esse dedo aí. Nervoso. Aleluia. Os irmãos já estão abrindo a bolsa. Vou pegar o... Não, vai pegar. Deixa aí. Escuta. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É só para fazer graça? Não, é para você entender que Maria exerce um protagonismo social. E por que ela exerce um protagonismo social? Porque, ao que tudo indica, certamente José já não vivia nesses dias. Então, Maria exerce um protagonismo social por uma razão. Pergunte qual? Porque na cabeça do pessoal de Caná da Galileia, Jesus era, segurem, um solteiro de 30 anos que morava com a mãe. Estou falando alguma mentira aqui? Pastor, mas ele não era Deus? Não, ninguém sabia. O profeta, ninguém sabia. O mestre, ninguém sabia. Ele ainda vai fazer o primeiro milagre. Ele é um solteiro de 30 anos que mora com a mãe. É isso que ele é. Então, quem é a convidada é a nossa querida irmã. E por ela ter sido convidada, também foi convidado. E por Jesus ter sido convidado, ele levou 12. Aleluia. E tem uns irmãos que são fiéis nessa parte, né? Eles são muito discípulos de Jesus nessa parte aí. Eles fazem igualzinho. Eles são convidados e levam 12. Aleluia. O que eu estou querendo mostrar a você é que, por mais que a gente goste aqui daquela coisa de, se você convidar Jesus para o seu casamento, tudo vai. Se você... Não, mas eles não convidaram Jesus para salvar o casamento. Eles não convidaram Jesus por uma presença que Jesus pudesse exercer, não. Para eles, repito, ele era só um solteiro de 30 anos que morava com a mãe, um camarada esquisitaço, inclusive. Era isso aí, gente. Mas já a Dona Maria, não. Dona Maria, gente boa, vizinha bacana. Dona Maria, show de bola. Vamos chamar a Dona Maria e o solteirão do filho dela, de repente, a gente desencalha ele no casamento também. Eu estou falando sério, gente. Isso é conversa de comunidade, conversa de vizinhança, gente. É conversa de vizinhança. Embora houvesse uma ignorância em relação a quem Jesus era, porque nós sabemos, mas eles não. Então, embora houvesse uma ignorância, um desconhecimento, um desprestígio em relação a quem Jesus era, havia um conhecimento e um prestígio em relação à boa vizinha Dona Maria. Passou aonde você quer chegar? Preste atenção, existe muita gente perto de mim e de você, que ignoram completamente quem é Jesus. Eles não têm afeição por Jesus. Eles não têm conhecimento de quem Ele é. Se fosse para escolher, eles não escolheriam levar Jesus. Não escolheriam convidar Jesus. Não escolheriam que Jesus estivesse na vida deles, na festa deles. Mas eles gostam de você. Como gostavam de Maria. E se fosse só por Jesus, Ele não entrava. Porque as pessoas não sabem quem Ele é. Não gostam tanto dele. Mas como elas gostam de você, adivinha quem você vai levar? Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele e diz assim: existe muita gente que não ama Jesus, não sabe quem é Jesus, não reconhece a divindade de Jesus, mas gostam de você, acham você gente boa e vão convidar você. E quando você for, adivinha a presença que você vai levar junto com você. Ô, Lagoinha, Framingham, estou pregando na autoridade do nome do Senhor. Leve ele aonde você for, leve ele aonde você for. Você é o canal através do qual ele será conhecido por alguém. Aleluia! Alguém não vai honrar Jesus numa cerimônia, honrar Jesus numa festa, honrar Jesus numa casa, mas vai chamar você. E aí
De repente, porque você está lá e fulano é crente. Então, fulano, faz uma oração aí. Aleluia! Para não ficar mal, para não ficar sem graça, para não deixa ser pelo que for, não tem problema nenhum. Só para te agradar, não tem problema nenhum, pode ser só para me agradar. Você pode fazer só por mim, daqui a pouco você vai estar fazendo por ele. Aleluia. Aí de repente, o burburinho na festa começa. Não tem vinho, 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 não tem vinho. Aí chegou no ouvido da irmã Maria. A irmã Maria foi lá no Senhor e falou assim: acabou o vinho. O que ela falou? Só que preste atenção, porque João escreveu uma coisinha aqui que eu me apaixonei. Ele diz assim, verso 1, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná. Diga comigo, fizeram. Muito fraco, fizeram. É uma palavra só, gente, fizeram. Só que quem já casou aqui, pai de noiva, mãe de noiva, noivo e noiva, sabe que se a gente pegar essa palavra e destrinchar, saia dinheiro daí de dentro. Sai dor de cabeça daí de dentro, sim ou não? Aquele docinho que chegou amassado, um monte de coisa, que tem tudo dentro do fizeram. Se eu ler a palavra fizeram na sua superficialidade, vou passar direto por ela. Mas se eu olhar ela assim, de cima para baixo, dentro da palavra fizeram que João escreveu, tem o tapeceiro que fez o tapete, a boleira que fez o bolo, a doceira que fez o doce, tem a cozinheira que fez a comida. Se eu olhar de cima para baixo, tem o artífice que fez enfeites. Se eu olhar a palavra fizeram de cima para baixo, tem um artesão que fez algumas peças. Se eu olhar de cima para baixo, tem o curtidor de couro que trabalhou na bonita sandália do noivo. Todo fizeram é um espetáculo de realizadores. Então todo casamento é uma dança de realizadores. Toda festa é um palco cheio de feitores. As pessoas que fizeram. E alguém pergunta, uau, quem fez aquele bolo? Aí de repente começa a trocar contato, passa o WhatsApp da irmã do bolo. Uma maravilha. Então, uma festa é um ambiente de celebração de realizadores, celebração de feitores. Quem fez essa comida? Quem fez esse docinho? Quem fez esse bolo? Quem fez a luz da festa? Você viu o vestido da noiva? Quem fez? Então, os feitores, os realizadores, vão comemorando e enaltecendo a exuberância das suas realizações. O bolo ficou lindo, a noiva está maravilhosa. Olha a maquiagem dela. Quem fez? Foi a irmã fulana. E Jesus vai ficar ali, porque tem gente fazendo coisa demais. Diga comigo, o palco estava muito cheio. O palco estava muito cheio de gente, abraçando gente, parabenizando gente, por tão boa que era, por tão bem que fazia, por tanta competência que tinha, por tanta expertise que tinha, por tanta ciência que tinha, pelos seus belos dons, pelos seus belos talentos. Todo mundo cumprimentava todo mundo e o espetáculo dos feitores se realizava. Até que começou a sair uma conversa. Acabou o vinho. Aí a boleira disse, sou boa de bolo, mas não sei fazer vinho. Aí o curtidor de couro falou assim, na sandália eu dei espetáculo, mas vinho não é comigo. E todos os realizadores da festa começaram a se recolher a sua incapacidade de resolver um problema latente no meio da festa. E o palco começou a esvaziar. Ai, gemantocomenência. E o palco começou a esvaziar, a boleira saiu, o artífice saiu, a doceira saiu, todo mundo sem jeito, o palco esvaziando. E a irmã Maria chegou e Jesus falou assim, acabou o vinho. Jesus olhou para o palco e falou, não está na minha hora ainda, está muito cheio ainda. Quando o palco esvaziou, Jesus levantou e disse, agora eu vou assumir esse trem aqui, aleluia. Eu quero dar um glória a Deus, você vai ficar com raiva de mim, mas daqui a pouco passa. Eu quero dar um glória a Deus por algumas coisas que acabaram na sua vida, porque se não tivessem acabado, você estava confiando na boleira até hoje, no doceiro até hoje, estava confiando em padrinho rico até hoje, em médico até hoje, mas quando acabou e ninguém fazia, aquele que tudo faz se manifestou. Dá uma risadinha para quem está do lado, diz, ainda bem que acabou e não tinha quem resolvesse, porque agora Jesus assumirá o lugar que ele é digno, o lugar daquele que não tem algum poder, tem todo o poder.
quando acaba que ele entra, quando acaba que ele aparece, é quando acaba que ele brilha, é quando acaba que ele demonstra seu poder, é quando ninguém faz, é quando o telefone que sempre te atendeu não te atende, é quando alguém que você mandava mensagem, dava 2 risquinhos, em 2 minutos, está lá até agora, não visualizou. É essa hora que Jesus aparece para dizer: os homens fazem um pouco, quem faz tudo sou eu. Os homens podem um pouco, quem pode tudo sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, glória ao nome daquele que tudo pode na noite deste dia. Aleluia. Acabou o vinho, Maria disse para Jesus. E olhou para os serventes da festa e falou assim: ai, façam tudo o que ele mandar. Ele? Ele pagou a festa? Não. É um membro influente do Sinédrio? Não. Não. Por que será que a Dona Maria está mandando fazer tudo que ele mandar? A Dona Maria é gente boa. A gente gosta da Dona Maria. Vamos escutar ela. Não sabemos nem porquê, mas vamos. Jesus chamou os empregados, assumiu a gerência do negócio. Jesus olhou, chegou, chamou os empregados, falou assim, e a Bíblia diz que havia ali 6 talhas. Quem está aí, diga amém. Quantas talhas? 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Aquilo ali não era enfeite, aquilo ali era cerimonial. Não era enfeite, era o quê? Não era adorno, aquilo ali era cerimonial. Aquilo ali não tinha a ver com Roma, aquilo ali tinha a ver com o judaísmo. Aquilo ali não tinha a ver com o helenismo, aquilo ali tinha a ver com o judaísmo. Aquilo ali era cerimonial, 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Então aquilo ali dizia respeito a um rito cerimonial da lei. Vou repetir, aquilo ali dizia respeito ao rito cerimonial da lei. Cerimonial da lei, cerimonial da lei. O que Jesus vai fazer é maravilhoso, é belo, também é profético, porque ele vai olhar para 6 talhas. E eu chamo toda a sua atenção agora. Se você não sabia, saiba agora. A Bíblia é um livro muito simbólico. Há muita simbologia, muita alegoria, muitos anúncios, muitos apontamentos. E você precisa ler a Bíblia com esse cuidado. Pastor, mas eu estou começando. É por isso que eu estou aqui, uai. Oxi, é para isso que eu estou aqui. São 6. Primeiro detalhe, eu já falei para você. São peças que dizem respeito à lei. Elas estão cheias. Mas não fosse uma palavra de Jesus, elas estão ali. Mas não fosse uma palavra de Jesus, elas serviriam para quê? Para a finalidade delas, para o cerimonial. Ia sair vinho dali dentro, sim ou não? Sim ou não? Então a lei só serviria para aquilo o qual ela se propõe. Ela não conseguiria fazer pelo casamento nada além. Ela estava limitada dentro de um rito cerimonial. Ela não faz milagre. Ela não promove cura. Ela não provê o que não tem. Ela está limitada em si própria, naquilo para o qual ela foi designada, ser cerimonial. E para melhorar, não eram 8, não eram 7, não eram 5, eram 6. O número da completude na Bíblia, da perfeição, é o 7. Portanto, o 6 é o último número antes do 7. É o esforço máximo que não alcança a perfeição. É o esforço máximo que não atinge a perfeição. Então Jesus está olhando para uma representação cerimonial que não resolve o casamento e para um esforço máximo que não consegue ser perfeito. Ele vai escolher aquele conjunto, porque ele vai se aproximar daquele conjunto. E sem que ninguém tivesse percebido, o 6 acabou de se tornar 7. Porque ele se associou àquilo, sem que ninguém tivesse percebido. A lei acabou de receber a visita da graça. Sozinha ela não podia, mas a graça pode. O esforço máximo cerimonial vai no 6, mas se ele entrar, chega na perfeição. E eu quero que você levante a sua mão por alguns poucos segundos para receber uma palavra. Aquilo que até agora foi o máximo esforço que você pôde fazer, sem obter o resultado que você poderia. Aquilo que até agora foi só rito, só religião, só cerimonial e só ritual, será adicionado por uma presença real, viva e poderosa. Você que até hoje viveu
resolveu apenas o cerimonial, a religiosidade, as talhas de pedra, sem conseguir criar, transformar, nem acrescentar nada do que de fato você precisava. Ia por ir, fazia por fazer, sistematicamente, roboticamente. Mas quando a vida que há na graça de Jesus aparecer aí, aquilo que era apenas ritualístico se transformará em vida, poder, graça e misericórdia. Nós não estamos aqui cumprindo um rito, nós estamos aqui celebrando alguém que é vivo e reina para sempre. Jesus chegou e eu começo a encerrar para as pessoas que estavam ali, para os servos, e falou para eles: encham de talha, encham de água as talhas. Encham de água as talhas. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? E um grupo de pessoas que nem está entendendo por quê, se vê capturada, vê a sua atenção fixada e capturada por uma pessoa que eles não conheciam, dando ordens para gente que já estava trabalhando, trabalhar ainda mais. E por uma razão que eles não vão saber explicar, não naquela hora, mas depois vão saber. Eles vão obedecer a alguém que nem conhecem. Eles estão sendo cativados por aquela voz. Aquela voz entra no ouvido deles e eles, cansados, vão se cansar ainda mais. Por quem? Por ele. E qual o sentido que faz? Não sei explicar, mas quando ele me pede, eu não consigo negar. Alguém vai achar, são desocupados. Não são desocupados. Mas por que ele pede, eles fazem? Porque não dá para negar o que ele pede. Quando ele pede, não tem como negar. A gente já vem de uma jornada, vem de um trabalho, já está fazendo um montão de coisa, mas ele vai lá e desfaz. Eu olho para ele e a voz dele entra no meu ouvido. É tão doce, é tão poderosa, é tão imponente, é tão imperativa, que eu faço. Tem muita gente que não está entendendo porque você está obedecendo. Não faz sentido, você tem muita coisa para fazer, você está muito cansado. Você, na verdade, não veio para esse país para isso, você veio aqui para ganhar dinheiro. Ah, não, te ofendi? Só que você descobriu uma outra razão para estar aqui depois disso. E alguém não está entendendo porque que você está abrindo mão de algumas horas que valem dólar para começar a colocar essas horas e queimá-las no altar e subir como incenso para uma adoração que nem você sabia que era capaz de entregar, mas está começando a entregar, e por causa dela, portas que nas suas horas de trabalho não se abririam, nas horas de sacrifício vão se abrir. Aleluia! E aí eles vão encher as talhas de água com um detalhe. João escreve assim: e encheram até em cima. Encheram até em cima. Jesus não disse encham até em cima. Jesus disse encham. Se tivessem colocado metade, eu não julgaria. Se tivessem colocado um pouco acima da metade, eu entenderia. Eles já estão numa carga de trabalho. Eles já estão com um montão de coisa para fazer. Pararam para obedecer um desconhecido. Se tivessem colocado 3 palmos d'água, eu entenderia. Mas eles entenderam uma coisa que tem gente que ainda não entendeu. 2 coisas, na verdade. Primeira, já que eu comecei a obedecer, obedece direito. Não, pastor, eu já vim. Não, já que você veio, enche até em cima. Os pentecostais já chegaram ou só costumam vir quinta-feira? Agarra a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: você não obedeceu? Ele não te chamou e você não veio? Então para com esse negocinho de vou botar 2 palminhos. Não! Enche até em cima! A segunda coisa que eles acabaram provando, e tem gente que ainda não entendeu: pastor, se eu botar muita água é muito trabalho. É verdade, mas também é muito vinho. O problema de quem escolhe a mediocridade é que não entende que quem escolhe a mediocridade colhe a mediocridade. E aí eu acho que sou muito esperto porque o outro irmão está ralando e eu estou fingindo que estou fazendo. O outro irmão está botando até em cima, eu botei 2 palmos d'água e saí de fininho, mas é isso que você vai ter de vinho.
Quem escolhe a exuberância, colhe a exuberância. Quem escolhe a excelência, colhe a excelência. Quem escolhe a mediocridade, colhe a mediocridade. Então, em nome de Jesus, joga essa mediocridade para lá e comece a ser excepcional e excelente. E enche até em cima, porque alguém hoje está julgando o tamanho da sua entrega, o tamanho da sua devoção, o tamanho da sua dedicação de tempo. Mas quando o vinho aparecer, a lei da proporcionalidade do reino vai aparecer também. O quanto for semeado é o tanto que será colhido. Aleluia! Agora Jesus vai olhar e vai dizer: para quem? Para quem o ouviu quando ele pediu, enche. Jesus agora vai olhar para os mesmos e vai dizer: tirai. Para um grupo ele disse: enchei. Para o mesmo grupo ele disse: pastor, será que Jesus não disse tirai para os padrinhos? Não, os padrinhos não encheram. Será que Jesus não disse tirai para aquele parente rico da festa? Será que Jesus não chamou ele assim: você vai ser o primeiro homem a ver o primeiro milagre do Filho de Deus? Não. Jesus chamou a galera do trampo. Aleluia. Jesus chamou a galera do serviço. Se vocês colocaram, se vocês encheram, se vocês obedeceram, mesmo num ambiente de questionamento, contrariedade, gente dizendo que vocês estavam se desgastando pelo que não deviam, estavam perdendo foco, deviam estar fazendo outra coisa, mas vocês pararam o que estavam fazendo e me ouviram. Então, já que vocês colocaram, é a vocês que eu vou dizer: tirai, porque eu não vou dar o benefício da visão do milagre a quem não teve a coragem da entrega. Eu quero dar uma palavra de encorajamento. Eu sei que estou falando uma igreja engajada no voluntariado, engajada no serviço. Não pare de fazer o que Jesus está te mandando fazer. Ainda que você esteja sendo questionado, ridicularizado, motivo de chacota, não pare de fazer o que você está sendo chamado por Deus para fazer, porque na hora que Ele for mandar tirar o vinho, na hora que for para ver a cor do milagre, na hora que for para celebrar a grandeza do milagre, não é para os encostados, porque se fingiram de desentendido, para os egoístas que só cuidam dos seus interesses, não é a esses que Jesus vai chamar. Jesus vai chamar quem está envolvido, quem está trabalhando, quem está crescendo, quem está desejando ver as coisas acontecerem. Vai ficando de pé do teu lugar agora, porque o trabalhador é o primeiro a gozar dos frutos, diz o Senhor. Eu quero terminar liberando uma última e não menos importante lição e palavra de Deus para você. Jesus olhou para eles e falou assim: pega o vinho agora. Vocês tiraram, leva lá no mestre-sala. De repente algum funcionário disse: ô Senhor, deixa eu levar no pai da noiva, que ele pagou a festa toda. Não, leve lá no mestre-sala. Não, tem um convidado chato, está reclamando, já bateu na mesa, já virou a toalha. Posso? Não, primeiro no mestre-sala. Quem vai testar, quem vai emitir opinião sobre o que eu acabei de fazer, não é uma pessoa que vai dar uma opinião enviesada. Quem vai emitir opinião é uma pessoa que vai dar um parecer técnico e especialista. Não é um especulador, é um especialista. Você não pode permitir que o que Deus está fazendo na sua vida seja criticado e julgado por especuladores, tendenciosos, enviesados. Tem gente que está dizendo que não está bom só porque não gosta de você. Você não entende isso? E está dizendo que não está vendo nada mudar. Mas é claro que não está vendo. Com o tipo de olhar que ele tem, você acha que ele vai enxergar a mudança? Deixe os especialistas, deixe quem tem isenção olhar e dizer que nunca viu uma coisa como essa antes. O mestre Sala mandou chamar o noivo e disse para ele: aqui eu encerro uma coisa que eu estou profetizando para você guardar o dia de hoje. Porque ainda que não exatamente com essas palavras, mas isso vai ser dito a você. O mestre Sala olhou para o noivo e disse assim: todo homem, entenda a profundidade disso aqui, todo homem serve primeiro o vinho bom e depois o de inferior qualidade. Mas você fez diferente, deixou o melhor vinho para o final. Todo homem. O mestre Sala está dizendo: a minha experiência, a minha vida, a minha vivência se dá dentro de um modelo de execução.
um modelo de prática. As pessoas fazem assim, os homens fazem assim, os negociantes fazem assim, os empresários fazem assim. O que ele está dizendo é o seguinte: o mundo segue uma cartilha. Todas as pessoas repetem sistematicamente uma mesma receita. E eu só conheci gente que fazia igual aos outros, até que eu botei o olho em você. Eu só conheci pessoas que faziam a velha receita, até que eu conheci você. Porque se for, meu irmão, para fazer as mesmas coisas que todo mundo está fazendo, então para que o sangue de Jesus te lavou? Se for para ser como todo homem, como todo jovem, como toda mulher, como todo moço, como todo músico, se for para você como todo orador, se for para você ser como todo empreendedor, como todo empresário, se for para ser como todo homem, então não valeu a entrega do Filho do Homem no Calvário. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Deus está à procura de pessoas que tenham a coragem de fazer uma coisa que ainda não foi feita, passando por um caminho que ninguém ainda passou. Ele me trouxe com autoridade para dizer para você: eu não vou repetir as mesmas velhas receitas, não vou pegar os mesmos velhos caminhos, não vou usar os mesmos atalhos escusos. Nós vamos escrever uma história para deixar gente de boca aberta e de queixo caído. Vão olhar para você e dizer: eu conheci gente que sempre fez igual, mas você fez diferente. Levante a sua mão mais alto que você puder agora. Eu libero sobre a sua vida coragem para fazer o que não foi feito. Você está pensando que vai dar certo se fizer como todo mundo fez. O Senhor me disse: não te trouxe aqui para isso. Não te trouxe aqui para passar pelos mesmos caminhos. Eu tenho um caminho novo. Eu não te trouxe aqui para se curvar diante dos mesmos esquemas. Eu tenho uma saída e uma porta para você. Eu não te trouxe até aqui para você voltar às mesmas práticas de antes, beijando as mesmas mãos, colocando dinheiro nos mesmos bolsos, acreditando nas mesmas coisas. Eu tenho um caminho de milagres para você, e este caminho será trilhado. Se você quiser, segure na minha mão hoje e vamos conhecer um vinho que nunca foi provado. Segura na minha mão hoje, vamos construir resultados que nunca foram vistos. Segura na minha mão hoje, porque eu estou com vontade de fazer uma coisa nova no meio da América, diz o Senhor, e eu estou à procura de gente que tenha coragem para isso. E se você tem, abra a sua boca, libere um grito de glória a Deus e um brado de aleluia.